né? Hoje, por exemplo, podemos dizer que está marcado iniciou hoje uma censura retrógrada no Brasil, porque não se pode mais associar o PT com a denúncia que o próprio Marcos Valério fez relacionando ao PCC. Ou seja, uma censura. Até onde o cidadão de bem vai aguentar, capitão? E é uma ironia porque quando o Alexandre de Moraes toma essa decisão em cima de algumas pessoas que fizeram essa publicação, elas foram, obviamente, checar essa informação. E a informação legítima, ela foi checada, é uma informação genuína. Mesmo assim, o ministro do STF foi lá e falou com os deputados e com os sites específicos. Retirem isso do ar, porque vocês vão tomar uma multa, acho que é 15 mil diário, acredito que é um negócio desse. Acho que foi 5 mil diário. 5 mil, né? Diário. Mesmo assim, mas é uma loucura. É estado de exceção, né? Nós vivemos em estado de censura e de exceção. O que a gente vê hoje é que, infelizmente, alguns setores importantes, ou melhor, nós temos a tripartição dos poderes, né? Que faz com que a gente possa viver na democracia, onde um deles arvorou para si aquela condição que deveria ser uma parte do executivo e outra parte muito importante sobre a maneira que é do legislativo. O ministro Aires Brito disse, acho que foi ontem ou hoje, que não é à toa que o nome é Supremo, como quem diz que ele estaria acima de outros poderes. Mas na verdade o nome dele é Supremo porque ele está acima dos poderes dentro do próprio judiciário, não acima de outros poderes, legislativo e executivo. Mas há uma sensação dele de que o Supremo ele é supremo porque ele está acima de todas as coisas. E não é. O que a gente vê nas ruas, por exemplo, somente 27% do povo brasileiro concorda com a atuação do STF. É quase que o mesmo contingente de pessoas que militam na esquerda. O check and balance brasileiro, o sistema de freios e contrapesos, falhou? Aonde que falhou? Foi a Constituição de 98? O que aconteceu foi o seguinte: durante muito tempo nós acreditamos que somente depositar na urna o voto, por isso que você vai ser importante na Câmara, para fazer diferença. Quando a gente colocava o voto na urna e depositava a nossa confiança em um deputado federal ou em um senador, a gente ia dormir em berço esplêndido e acordava 4 anos depois para votar de novo em outras pessoas, porque aquelas a gente já tinha esquecido. Essas pessoas foram para lá, grande parte não é minoria não, grande parte delas foi para o Congresso Nacional para poder ver a sua vida pessoal e deixaram que algumas pessoas, não é todo mundo dentro do Supremo Tribunal Federal, fizesse o seu trabalho que a gente chama hoje de quando as pessoas, quando a justiça quer legislar, eu esqueço o termo correto agora. Então começaram a legislar e os deputados daquele período e os senadores foram tratar das suas vidas. E o STF... Se omitiram. Se omitiram, né? Alguns, por exemplo, uma grande parcela dos deputados naquele momento, e até atualmente também, e senadores, tem processos que ficam no STF. Então eles ficaram silentes, né? Não vamos mexer com o STF porque a gente pode ser processado e condenado. Não, pode ser condenado. Nosso processo saiu dos nossos estados e foi para Brasília, no STF. Então ficaram calados. Um exemplo, o crime de homofobia não foi criado na Câmara, foi criado dentro do processo legislativo por associação com crime de racismo. Aí, olha que loucura. Quando eu cheguei lá, isso aí tá assim, já faz parte do YouTube Jurássico. Em 2009 eu subi sozinho na tribuna para falar ativismo judicial, lembrei o termo. O senhor Gilmar Mendes, naquele período, quando eu estava como deputado federal, ele criou a súmula vinculante, ninguém pode mexer. Olha só que loucura. Súmula vinculante sobre a algema, você deve lembrar disso. Sim. E eu subi na tribuna dizendo que ele não podia fazer aquilo, que ele não era deputado nem senador. Sozinho, ninguém sabia que naquele momento se tratava de um ativismo judicial. Gilmar Mendes, 2009. Você me lembrou bem. Capitão, o que a gente pode fazer pelas nossas urnas? Como que você avalia como é que está a questão das urnas para as eleições que vão vir? Transparência. A gente não está duvidando das urnas eletrônicas, mas da transparência, na medida em que a gente não sabe se aquele voto que nós contamos ali
foi realmente computado. Como que poderia a gente ter certeza que o nosso voto foi aquele mesmo? Através de uma sei o quê. auditagem, né? Existem aqui um país próximo a nós aqui, que é Paraguai, onde você vota e o voto passa na sua frente, que você não pode ter acesso a ele. Ele entra numa outra urna. Ah, você vê na tela. E ele vai embora. Mas a mentira, a verdadeira fake news vieram deles. Quando eles falaram, olha, estão querendo voltar atrás para o voto impresso. Nunca, não é isso. Nunca foi isso a proposta, não é mesmo? É. Era o voto auditável, aonde você continua votando na urna, só que o seu voto ele sai da urna impresso, você confere e ele cai numa bolsa lacrada. O eleitor não vai ter e acesso. a qualquer momento ele pode ser auditado. Exatamente. Isso é voto impresso? Não é voto impresso. É impresso, mas não é o voto manual. Não é o manual, como ele falou que teria que... O ministro Barroso, né? Foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Então, poxa, quem está produzindo fake news, na verdade? E qual é a intenção, se ela é deliberada ou não, de fazer com que a gente, brasileiro, não tenha acesso a uma auditagem, se for preciso, se for necessário, né? É esse o país em que a gente está vivendo aí e que nosso presidente está lutando ali. Como é que a gente restaura esse equilíbrio, capitão? Então, esse equilíbrio... Só pelas urnas primeiro, e voto? Hoje nós temos uma eleição muito importante. Tão importante quanto a sua de deputado federal. Eu vou te falar que não é nem para o Brasil, para o mundo inteiro essa eleição. Porque nós estamos sendo referência. Nós somos... Se alguém tinha dúvida, nós somos Brasil celeiro do mundo. Que eles ficam falando que o agro. O agro hoje já está sustentando o mundo, né? Por isso que o BRICS começa com o quê? Brasil. BRICS começa com Brasil, B lá de Brasil. Mas olha só, tão importante quanto a eleição de federal, ou mais importante hoje, vai ser nós elegemos bons senadores. Porque são os bons senadores que vão falar com os ministros. Olha, chegou, você está fora das 4 linhas da Constituição Federal. Então você vai vir aqui, não mais como convidado, mas convocado, e nós vamos poder empichar você ou não. Senador, porque é o senador que leva a sabatina, o futuro ministro do STF, e é o senador que, por força da Constituição Federal, pode fazer com que ele perca o cargo. Mas a nossa própria Constituição, ela é falha nesse sentido, né? Ela não garante esse equilíbrio entre os poderes. À medida que você coloca ali dentro uma pessoa que não entrou com nenhum voto, nunca não recebeu nenhum voto, ela é eterna, perene ali, então é um mandato que vai até o final da vida, e quem pode tirar essa pessoa, que são os senadores, dependem diretamente dessas pessoas. Estão na dependência. Então você cria um círculo vicioso, aonde você não mexe comigo, eu não mexo com você. É isso aí. E a coisa vai se perpetuando, e a gente está vendo o que está acontecendo no Brasil. Isso se chama compadrio, né? O senador tem processo na justiça. Por que o senador vai pedir um impeachment de um senador? Quando Daniel Silveira foi preso arbitrariamente, nós fizemos do nosso gabinete, nós fizemos um compilado, né, de informações e encaminhamos ao senador Pacheco a solicitação de uma abertura de um processo de impeachment do Alexandre de Moraes. Talvez seja por isso que ele cortou minha rede do ar. Mas está lá nosso impeachment. Sabia esse disso? assunto... Nós levamos lá para o senador. Sabia não. Levamos. Esse assunto aí todo mundo vai querer saber. E eu acho que eu vou deixar para um próximo podcast suas redes sociais. Deixa pra gente suas redes sociais. Minha rede social... Você está encerrando suas novas redes sociais. Minha rede social é tudo Capitão Assunção com M de Maria, né? M de Moraes, C-A-O. Se cedilha não tem nem o tio. Então é C-A-O. No YouTube. Capital Assuncal. Tudo é Capitão Assunção. Somente o Instagram, que o Alexandre pediu para suspender, no Brasil, lá fora o pessoal vê, aqui não. Ah, sim. Mas o alcance é muito pequeno. E aqui nós criamos um novo, colocamos o 22 na frente. Se eu entrar com uma VPN, então eu vejo. Na hora. Eu uso no meu celular. Justamente para não ser invadido. Mas ela tem YouTube, Twitter... Você tá no YouTube, TikTok? Instagram, né, com o novo Instagram, Capitão Assunção 22, Twitter, TikTok, uma rede que está crescendo muito, hein, que é Kuai. Sim. Kuai é muito bom.
O acuai meu, mas é política com humor. Eu tiro onda com a cara dos petralhas. Muito bacana suas redes sociais. Ali não é mais assim uma fala mais rebuscada, mais política, Mais não. humorístico. Ali é para poder zoar com a petralhada, né? É isso Eles aí. caem na graça também, né? Capitão, prazer enorme te receber A aqui, honra foi minha. te convidar para mais um próximo podcast, porque legal. ainda tem muita pergunta, tem muita curiosidade aí Não, que a pode gente quer contar com a saber. gente. É isso aí. Pode ser? Tem um Vamos gravar mais um. carinho muito grande por vocês aqui, Isso eu venho aí. correndo, né? Já estava devendo isso tem tempo já. Então vamos encerrando mais um podcast Entre Famílias. Se inscreva no canal Leonardo Lessa, curte e compartilha esse vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais.